Olá, olá, Valdir Floriano por aqui do Instituto GoDaddy Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. Uma alegria muito grande poder estar fazendo e realizando mais essa live. Então, ó, gente, tá calor aqui na minha cidade, aqui na cidade de Joinville, que tá bastante calor. E o tema da live hoje é resultante de uma série de perguntas, né, de um questionário que eu deixo disponível aí online, que é o seguinte: as pessoas estão me perguntando assim, o líder, né? Eu venho realizando essas lives aqui com que propósito, com que objetivo? Ajudar líderes, tá? Ajudar líderes chão de fábrica. Então, se você é líder de produção, líder operacional, encarregado, coordenador, aquele líder de equipe, né? Chão de fábrica operacional mesmo, essa live aqui é para você. Por quê? Porque eu venho aqui exatamente apresentar estratégias e ferramentas que vão ajudar você aí no exercício, né? No exercício da liderança. Às vezes por falta de conhecimento, né? de estratégias, por falta de conhecimento de algumas técnicas, você acaba sofrendo, você acaba se desgastando, você acaba se estressando, você acaba se esgotando psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Por quê? Porque o exercício da liderança realmente exige da pessoa, né? E às vezes os líderes que estão ali no front, né? no combate, que estão ali chão de fábrica, lidando diretamente com as pessoas, às vezes por falta, né? de ferramentas, acabam penando, né? um pouco. Então eu venho aqui fazer o quê? Eu venho aqui apresentar o conhecimento que eu tenho, a experiência, a vivência que eu tenho, exatamente para poder ajudar você, líder chão de fábrica, líder operacional. Então, gente, ó, uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: como é que a gente faz? Como é que a gente faz para desenvolver a equipe, né? Para a equipe poder se desenvolver, para a equipe poder desenvolver autonomia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, né, o líder, eu sempre venho falando aqui, tá? O líder precisa fazer um mapeamento do perfil comportamental dos seus liderados. Então ele faz um mapeamento do perfil de cada equipe e com esse mapeamento ele já vai conseguir identificar que áreas de trabalho, que tipo de trabalho mais ou menos se identifica com as características e com o perfil do liderado. Então isso aí por si só, gente, já vai ajudar muito no que se refere ao desenvolvimento dos membros da equipe. Então se você quer desenvolver a equipe, então já coloca na tua mente o seguinte, ó. Perdão. Perfil comportamental. Faça um mapeamento do perfil comportamental dos seus liderados. E outra questão, você pensa no seguinte: você como líder, você é um líder muito centralizador? Você é um líder centralizador que tudo que tem para fazer ali no setor, tudo que tem que fazer na área, os liderados trazem, né? Ou os liderados levam até você para pedir a tua bênção, para ver se você aprova, para ver. E o que se percebe com isso? Que às vezes você acaba sendo um líder centralizador. Você acaba assim não dando autonomia. Às vezes você quer desenvolver a autonomia dos seus liderados, você acaba dizendo assim, poxa, mas esses liderados parece que eles não têm autonomia, parece que eles não têm iniciativa, parece que eles não fazem o que precisa ser feito, né? Quem toda hora está perguntando para mim, mas você pensa no seguinte: se não é você mesmo que acaba criando essa situação. Então, assim, ó, a autonomia vai ser desenvolvida pelos teus liderados na medida que você cria, na medida que você propicia situações que vão permitir com que eles desenvolvam autonomia. Se você não cria isso, se você é o líder centralizador, durante as reuniões você vive repetindo, né? Ó, vocês não façam nada sem a minha autorização. Olha, para vocês fazerem isso, eu preciso estar ali, estar junto, estar acompanhando. Então você não dá autonomia para eles. Agora, se você, por outro lado, identifica o perfil comportamental, você sabe que o teu liderado tem potencial para realizar determinada tarefa, realizar determinada atividade, realizar determinada operação, então você dá liberdade para ele. Você fala, não, aqui quem opera aqui, quem executa a operação é você tem liberdade, você tem autonomia.
Aí você diz assim, ó, cara, mas eu tenho medo que ele vá fazer alguma, com perdão da palavra, né, vai fazer alguma cagada aqui, né, vai fazer alguma estripulia, né, vai dar aqui com o pé entre as mãos. E, gente, se você viver assim com esse medo, né, com essa neurose de que o teu liderado sempre vai fazer alguma coisa errada, você não dá segurança, você não transmite confiança para ele, porque você mesmo tem medo de que ele vai fazer alguma coisa errada e ele percebe isso, tá? Ele percebe essa frequência, ele percebe essa energia. Então pensa no seguinte, você precisa sim, com base no perfil comportamental e naquilo que você sabe que ele executa melhor, na operação que ele executa melhor, porque você vai ficar ali toda hora monitorando, falando, não, isso aqui é assim, isso aqui não, dá liberdade para ele. Então você na condição de líder, você precisa dar essa autonomia para o seu liderado. E outra coisa, então o que eu preciso falar é o seguinte, quando você precisa fazer assim um mapeamento também, aí no setor que você lidera, que você cuida, dos níveis de complexidade das tarefas. Então pensa no seguinte, você trabalha num setor, numa área, que tem 5 máquinas, por exemplo, né? São 5 máquinas. Para cada máquina, o nível de complexidade é diferente. Porque você vai perceber o seguinte, que tem liderado, que tem tanta... que ele já sabe tanto realizar as operações, né? Então ele está lá no nível 5 de complexidade, o nível 5 de dificuldade, né? De execução da tarefa, e você fica a todo momento colocando ele para executar tarefas do nível 1, cuja complexidade é bem menor. O que você vai causar nesse profissional? Você vai entediar esse profissional, né? Você vai entediar. Então você vai fazendo assim um levantamento dos níveis de complexidade, né? do grau de dificuldade de cada operação, e você vai colocando os profissionais para exercer de acordo com o amadurecimento, né? De acordo com o desenvolvimento. Então você percebe aqui que o profissional que trabalha só na máquina 1, ele já está dominando aquela operação, então você coloca ele para executar agora o nível de complexidade 2. E assim sucessivamente. Agora você precisa saber os níveis de complexidade. Isso você, líder, você precisa saber isso. Quais são os níveis de complexidade de cada máquina, de cada operação. E assim você vai desenvolvendo esse profissional na medida em que ele vai dominando a complexidade, dominando a operação de complexidade 1, e agora você coloca ele para 2. O que deve ser evitado? Por exemplo, você tem um profissional que executa nível de complexidade 1 e você coloca ele direto para 5, então você vai gerar uma grande frustração. Então pega essas duas palavras aqui, ó, tédio e frustração. Você pegar o do nível 5 e colocar para o 1, você vai entediar o cara. Se você pegar o do nível 1 e colocar no 5, você vai frustrar esse profissional. Por quê? Porque ele não domina ainda as complexidades, né, as operações que antecedem o nível de complexidade 5. Isso serve, gente, para qualquer operação, para qualquer processo. Então pensa bem, você vai desenvolvendo de maneira gradativa, de maneira progressiva os profissionais que trabalham com você. Até tem uma história, né, de um profissional, de um engenheiro que trabalhava numa grande empresa, e ele era responsável ali por grandes... Isso foi feito um teste, na verdade, né? Foi responsável ali era responsável por, né, grandes projetos, né? E teve um dia, né, um grupo de pesquisadores, né, da área comportamental no ambiente de trabalho, falaram assim, nós vamos fazer uma pesquisa, só que esse profissional não sabia. O que eles disseram para esse profissional? É o seguinte, você vai pegar, você é um engenheiro tal, e você tem um salário aí relativamente bom, e é o seguinte, você não vai mais realizar esse trabalho de engenharia. O que você vai fazer? Você vai ficar dentro de um escritório, num prédio que fica aqui perto, tá? Um escritório da empresa, e você vai ficar ali somente atendendo os telefones, tá ok? A gente não vai alterar o teu salário, você vai continuar recebendo o mesmo salário, só que ao invés de ficar aqui agora executando a operação aqui, né, executando os projetos, você vai ficar nessa sala
atendendo o telefone. Então, na hora que tocar o telefone, você vai dizer que você é da empresa e tal, né? E você vai ali fazer a tua apresentação, ele der umas instruções ali para ele. Beleza. Ele foi, ele ficou um dia, ficou 2 dias ali naquela sala, ficou 3 dias, né? Ficou 1, ficou 2, ficou 3. No 4º dia, ele simplesmente procurou a direção da empresa, procurou o RH, falou assim, ó, pode me mandar embora, pode me desligar da empresa, né? Eu vou procurar outra coisa para fazer, não quero mais ficar. Daí falaram para ele que era um teste, né, ao qual ele estava sendo submetido. Mas o que isso demonstrou? Que se tem uma pessoa que realiza uma tarefa de nível de complexidade muito elevado e você, como líder, às vezes fica colocando ele para executar de complexidade muito simples, né? Ou que está ou menor do que a que ele está acostumado a trabalhar, então isso você vai gerar nele um tédio. Rapidamente ele vai pedir para sair, vai pedir a conta, rapidamente ele vai criar alguma situação ali que vai fazer com que ele venha sair, né? E com isso o que acontece? Você acaba às vezes perdendo um profissional bom, né? Então tem um profissional ali que você vê que tem um potencial grande, que domina praticamente todos os processos, e daqui a pouco ele está pedindo para sair. E o inverso também é verdade. Então quando você tem um profissional que ainda não está preparado para o próximo nível, você leva ele para o próximo nível, então a tendência, você pula, né, muitos níveis, né, de complexidade, a tendência é você causar uma grande frustração nesse profissional, né? Então assim, ó, o que eu faço para desenvolver profissionais? Primeiro, faz um mapeamento do perfil comportamental. Segundo lugar, você coloca, com base no perfil comportamental, esses profissionais executarem tarefas com as quais eles melhor se identificam de acordo com o seu perfil. Beleza. Terceiro lugar, você identifica os níveis de complexidade da operação, os níveis de complexidade do processo. E você vai, de maneira gradativa, fazendo com que ele venha executar cada etapa, né, cada nível de complexidade, na medida em que ele passar a dominar o processo, na medida em que ele passar a dominar aquele nível de complexidade especificamente. Aí ele vai estar pronto para o próximo nível. Assim você vai desenvolvendo ele de maneira gradativa. Quarto lugar, se fosse para falar assim, em quarto lugar, eu diria o seguinte, ó, seja um líder que faça perguntas. Olha só, às vezes os teus liderados estão se reportando a você a todo momento ou estão centralizando todas as tomadas de decisões em você, porque você mesmo acaba criando essa condição. Agora imagine o seguinte, o profissional se deparou com algum tipo de dificuldade lá na área de trabalho, com alguma situação, algum imprevisto que aconteceu lá, então ele vem trazer até você. Faça perguntas. Então bota isso na tua cabeça, você líder, desenvolva a capacidade, desenvolva a habilidade de fazer perguntas. E faça perguntas para ele. Então, ó, como você sugere que isso, você vem me trazer um problema, como você sugere que isso seja resolvido? Quais são as opções que você tem? O que você acredita que pode ser feito para que essa situação possa ser resolvida, né? Esse processo possa ser dado continuidade. Quando você começar a fazer essas perguntas, cada vez que ele se deparar com algum problema lá na operação e ele for levar para você, ele já vai pensando, poxa, ele vai perguntar para mim o que eu acho que deve ser feito. Ele vai fazer alguma pergunta para mim. Então ele já vai se preparando para aquilo. Vai chegar um momento que quando ele chegar e levar um problema até você, junto com o problema ele também já vai te apresentar um leque de possibilidades. Um leque de possibilidades que possam, que vão poder resolver aquele problema. E aos poucos você vai dando autonomia para ele. Então você fala assim, essa aí é a melhor opção. Então beleza, executa e coloca em prática. Agora uma coisa que você tem que se livrar, né, é da ideia de que, e se eles errarem, se acontecer algum problema, e se explodir, e se pegar fogo. Cara, você na condição de líder, você tem que assumir riscos também, né? Você tem que assumir riscos, mas você tem que dar autonomia aí para os seus liderados, para eles se desenvolver. E se às vezes você reclama de que os liderados teus, né, levam todos os problemas para você resolver, é porque às vezes você mesmo na condição de líder está criando essa situação e o caminho
identifica perfil comportamental, faz um mapeamento dos níveis de complexidade, coloca pessoas para executar trabalhos de acordo com a afinidade que ela tem relacionada ao seu perfil comportamental, faça pergunta para esses liderados, né? Então forneça feedback também, gente. A boa parte dos líderes não sabem fornecer feedback, não sabe chamar um profissional e dar um elogio. Tem gente que acha que feedback nem serve para elogiar, e sim, gente, feedback serve também para elogiar, de maneira que se você aplica feedback somente para dar puxão de orelha, somente para dar mijada, somente para corrigir comportamentos, somente para falar que o cara tá fazendo a coisa do jeito errado, gente, você vai perder a tua equipe. Então você precisa, primeiro, se você tem que corrigir, existe a forma correta de você chamar a atenção. Existe a forma qual? O feedback, na verdade, é para isso, né? Se você aplica feedback e os teus liderados aí têm pavor de receber feedback, eles odeiam receber feedback, pode ter certeza de uma coisa, porque você não está fazendo da maneira correta. Porque o feedback, quando ele é aplicado de maneira correta, seguindo um passo a passo, seguindo uma estrutura de fornecimento de feedback, você vai perceber que os teus liderados, eles ficam gratos a você por você estar fornecendo a eles um feedback que possa gerar mudança de comportamento, gerar mudança de atitude. E faça isso também, forneça o feedback também para elogiar o comportamento dos teus liderados, porque isso desperta neles uma sensação de justiça. Você é justo, você chama atenção quando tem que chamar atenção, mas elogia quando precisa elogiar também. Beleza, gente? Olha, então eu espero que essa dica aqui, como desenvolver os meus liderados, né? Ou como desenvolver os seus liderados. Então, siga aí esse passo a passo que eu apresentei aqui e eu tenho certeza que você vai ter resultados extraordinários, resultados excelentes aí com a sua equipe, tá bom? Um grande abraço aí a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.